A gente está de volta por aqui, agora 3 horas e 10 minutinhos pelo horário de Brasília. Muita coisa ainda pra gente fazer e falar no Tarde Band News de hoje. Inclusive, vamos voltar falando de Oscar, vou até levantar para chamar ela, a nossa Alessandra Petralha, direto da sala digital Band Google. Porque assim, além de tudo que vocês vão perguntando por lá, falando por lá, questionando por lá. E é claro que nesses últimos dias a expectativa estava grande a respeito de um agente secreto. Tem várias outras questões que a Alê vai trazer aqui para a gente. Quem sabe não é uma soma secreta, hein, Alê? Uma fórmula de Bhaskara do Oscar para saber as nossas chances. Boa tarde, bem-vinda. Oi, Paulinha, boa tarde. É um prazer estar aqui com você, com o pessoal aqui no Tarde Band News TV. Paulinha, hoje é um dia muito alegre, né, pra gente. Olha, aqui na sala digital a gente está de plantão, na verdade, desde ontem, né? Primeiro acompanhando aí, fazendo um esquenta, depois ali 10h30 já estávamos conectados na cerimônia com as indicações e depois vendo essa repercussão no Brasil e no mundo. E olha só, vamos aqui para o nosso telão, porque a boa notícia tá aqui, viu? Porque isso é bem interessante. Nosso time aqui fez uma escalação dos filmes indicados ali na categoria de melhor filme do Oscar, que é ali, digamos, o prêmio principal, né? E aí, olha só, aqui são pesquisas feitas no Google no mundo, então, com os títulos dos filmes que foram indicados nessa categoria. A gente consegue ver aqui Pecadores, enfim, tendo aqui o interesse supremo, né? Até porque é um filme que está chamando muita atenção, ele foi indicado a 16 categorias ali do Oscar, então, né? Então, ele batendo esse recorde histórico, mas na sequência a gente tem o Agente Secreto. Então, a gente vê o quanto o Brasil está crescendo no cenário internacional, especialmente com essa obra. E na sequência, a gente tem Hamnet, que foi indicado em 8 categorias. Então, a gente tem o Brasil aqui no ponto médio, né? Entre 2 grandes filmes que estão aí nessa categoria também de melhor filme do Oscar, mostrando o quanto a gente está crescendo nas buscas no mundo. Aí, então, a gente muda aqui o nosso gráfico para entender, então, como está a repercussão dessas pesquisas pelo Agente Secreto no Brasil. Aí não tem novidade, né? Isso aqui é só um reflexo do que a gente já sabia. Brasil liderando o interesse de buscas por esse filme, que tem aí 4 indicações ao Oscar. E aí a gente trouxe também algumas das perguntas que estão sendo feitas nessas buscas aqui no Brasil, que dão um pouco do tom e do impacto desse filme, né? E aí o brasileiro quer saber: o Agente Secreto é baseado em fatos reais? É bem interessante, porque esse filme a todo momento conversa com o passado, com a realidade. A gente fica ali, de fato, em dúvida, se perguntando sobre o quanto é uma ficção ou não. Depois a gente tem o Agente Secreto é um filme brasileiro? E aí aqui a gente tem também quem é o Agente Secreto no filme Agente Secreto, por conta desse cenário de dúvidas que ele gera mesmo, né? E por que o nome do filme é o Agente Secreto, refletindo ainda mais esse aspecto da dúvida, mas também da realidade que a gente vive, que conversa com o nosso cenário histórico. Outro filme aí falando sobre o ambiente ali político que a gente tinha no período de ditadura, mas que também traz aí um pouco do aspecto da política, da violência, mas também ali do carisma brasileiro, daquela questão de abraçar, que dão todo esse molho brasileiro que está repercutindo, então, aqui no Brasil, mas que mostra e reforça que o molho brasileiro está, de fato, na moda também no cenário mundial. É isso, e olha, vamos continuar conversando. A gente está desde o início do Tarde Band News aqui hoje, dando, é claro, espaço para a cultura brasileira, por mais essas indicações ao Oscar, que são tão importantes. A Alê vai conversar comigo, porque eu sei que tem perguntas também a respeito disso, chegando ali no Google. Vocês vão lá, né? E ela traduz tudo aqui para vocês. Mas agora a gente vai conversar com os chamados vilões do filme. São os 2 maiores, porque tem alguns vilões ali no filme, né? Eles são pai e filho no Agente Secreto. É o ator Luciano Quiroli, que faz Guirotti, que é considerado o grande antagonista ali de Wagner Moura no filme, e também o cineasta Gregório Graziosi, que mesmo não sendo ator, ele foi convidado sim para viver o Salvatore Guirotti. Aliás, diretor que faz muito isso, né? Deixa eu conversar com vocês dois. Primeiro, eu quero dar os parabéns pelas 4 indicações do Agente Secreto ao Oscar. Que coisa bacana a gente ter essas indicações, 4 indicações ao mesmo filme. Isso não acontecia desde Cidade de Deus. E, além disso, a gente está indicado também numa categoria que vocês estão incluídos, né? Que é a categoria, também, que é a categoria de elenco. É a primeira vez que tem. E muitos falam, inclusive críticos, de que essa é uma das grandes diferenças do Agente Secreto
Todos os personagens têm o seu brilho, têm o seu espaço. Há pouco eu estava falando, inclusive, com um crítico de cinema que ele falou que, olha, se ele pudesse apostar, essa é uma das estatuetas que a gente realmente traz aqui para casa. Vou começar com você, Luciano. Parabéns. Como é que você recebeu essas indicações do cinema? Como é que vocês estão se sentindo aí com Agente Secreto, com quatro indicações ao Oscar? Boa tarde, parabéns. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É, é, Cara, é de uma alegria imensa. Primeira vez que se cria essa categoria, melhor elenco. Há 25 anos não se criava nenhuma categoria nova no Oscar. Aí se cria melhor elenco. E quem já está na final do campeonato de melhores atores do mundo? Nossa! Queira ou não, é uma seleção brasileira chegando no final da Copa. A Copa Mundial do Cinema. Oscar é isso, não é? Então, muito feliz. E olha, Gregório, Muito eu bom. diria que vocês têm mais chance do que a nossa seleção brasileira na Copa, hein? Tô mais confiante em vocês, hein? Gregório, bem-vindo também. Parabéns. Como é que você recebe essas indicações também? Olha, eu posso te falar que todo o elenco do filme está contentíssimo e radiante. É um prazer enorme participar de um filme desse, que tem encantado as plateias desde que o filme estreia, né? Desde a primeira exibição no Festival de Cannes agora, tem sido uma trajetória muito exitosa, né? É um filme que ele tem o diferencial de ser apaixonante, né? Quem assiste o filme tem muita vontade de reassistir, como é o meu caso, e foi o meu caso, e quem não viu, eu tenho certeza que com essas indicações vai ficar com muita vontade de ver, e posso falar que essas indicações não são por acaso, elas são merecidas. O Kleber é um cineasta extremamente talentoso, o Wagner é impressionante, e eu queria mandar um abraço especial para o meu querido pai cênico, Luciano Quiroli. Parabéns! Foi uma surpresa muito grande encontrar você lá. Gente, eu fui filmar, e por motivos profissionais, assim como a Alice Carvalho, sem ter lido o roteiro. Não deu tempo de ler o roteiro. Então eu chego no set, ele está armado e aí estava um maestro lá, Kleber Mendonça Filho. Aí começou a regência de uma cena que eu já havia estudado, mas eu não conhecia o roteiro, mas não precisava ter conhecido o roteiro para a realização da cena. A forma como ele orquestra é uma cena que tem muitos figurantes sentados à mesa. Tem eu e Wagner. Pela primeira vez eu encontro contracenar com o Wagner, que já é meu amigo, meu querido amigo, sou fã, faz um trabalho deslumbrante. Então, eu não tinha lido o roteiro. E aí a cena acontece. Por quê? Tal conhecimento da equipe do que aquela cena tinha que atingir, chegou o ator, sem ter lido o roteiro, mas estudado a cena, chegou e começou a orquestrar. E aí foi uma beleza. Esse é o tipo de trabalho que o Kleber faz no set, que pouquíssimos diretores fazem. Por isso que é tão especial o resultado, entende? E faz tanta diferença exatamente no resultado final. Ale, Eu queria direcionar então aqui, Paulinha, tomando a palavra e trazendo as perguntas aqui do Google, uma pergunta para o Luciano, né? Que é até que ponto o seu personagem transita entre a ficção e a realidade? Porque essa é uma pergunta que muita gente fez no Google em relação ao filme em si. Mas eu sei que o seu personagem especial, ele também traz aí um molho brasileiro bem típico. E na sua opinião, até que ponto ele de fato é ficcional e até que ponto ele é real, pensando na realidade brasileira? Bom, ele é ficcional a partir do momento que está inserido no roteiro. Então, nós estamos falando de arte, criação, releitura, recontar uma história. Então, é ficção. Agora, claro que é uma referência crítica a todos, aliás, até hoje, a todos os empresários, os bem-sucedidos, homens de direita, né, que acham que o Sudeste paga um tributo muito pesado para que o Nordeste possa existir. A responsabilidade nossa do Sudeste em ter que bancar uma região do país
que é desprezível. Isso é a cabeça, inclusive, de alguns dos meus familiares. Eu tive tios assim. Eu, como sou de ascendência italiana, conheço muito bem o que é esse pensamento terrível e nojento do homem branco azul de Sudeste que acha que realmente tem que pagar caro, pagar tributo para que o Nordeste possa existir. Estou reforçando isso porque gente, a xenofobia está aí, declarada. E a minha personagem ela é odiável, ela é desprezível. Me lembra mesmo alguns tios meus, né, racistas. Então, a ideia era construir um homem respeitável, sem parecer de primeira mão um homem preconceituoso, ou então um homem ruim. Não, um vilão que vai fazer o seguinte: eu não vou manter uma fala mansa, mas tentar impregnar séculos de preconceito na minha fala, entendeu? Então, eu pego um pouco da minha família, pego um pouco da minha imaginação, pego a ideia de ficção do Kleber, faço essa mistura, e aí nasce um personagem que a gente pode chamar de um personagem de ficção. Ou nem tanto, semelhança com a vida real, eu diria, Luciano. Aliás, Pois é. isso, né? Isso é uma questão, vou botar o Gregório aqui também, que quando a gente fala do filme, tem a questão de ficção, mas tem uma semelhança muito grande ainda com a vida real e de personagens reais, e de que a gente, inclusive, casos reais que a gente noticia aqui nos jornais todos os dias. Para você, Gregório, como é que foi? Porque, assim, são dois desafios. Um é isso, é lidar, mesmo sendo uma ficção, com uma realidade que a gente está noticiando aqui todos os dias. E a outra questão é que você não é ator. Mas o Kleber Mendonça adora fazer isso. Você é cineasta, você acaba indo um pouquinho para o outro lado. E foi para o outro lado e deu uma sorte ainda. Pode ser, inclusive, como é que é o amuleto da sorte aí do elenco, quem sabe, hein? Qual que foi para você o maior desafio de tudo isso? E o quanto você também acaba se espelhando em fatos reais, em fatos que a gente hoje em dia, infelizmente, conta aqui nos nossos jornais diariamente, né? Olha, como o Queiroz levantou, você está conversando hoje com dois paulistanos que têm ascendência italiana, né? A família do meu pai, que tem o sobrenome Graziosi, vem de Salerno, né, que é a parte do sul da Itália, que é a parte mais pobre, que passava dificuldade, né, dentro do país. Então, para alguém que vem dessa região do mundo, não faz o menor sentido ver alguém que acredita que o sul é superior ao norte, como tem muita gente que acredita que o nosso país funciona, né? Eu acho que esse tipo de raciocínio que, para mim, para o Luciano, para o Kleber que escreveu o roteiro, é perturbador, né? Eu acho que a base e o coração do sentimento de superioridade desses vilões que acabam sendo questionados e combatidos ao longo da narrativa, né? Para mim, eu não vou mentir, foi muita sorte, como o Luciano falou no começo da entrevista, o Kleber tem um processo de direção muito diferente, ele é um maestro, né? Podia ser um maestro de uma big band de jazz, porque ele está improvisando, repetindo um tema que ele já tem claro na cabeça, né? É muito bacana ver como ele dirige os atores, e eu tive muita sorte e é um orgulho muito grande de estar em cena com atores que eu admiro muito, né? Eu já tinha dirigido atores que eu tenho profunda admiração, como Irandir Santos, Júlio Andrade, Antônio Pitanga, Jolane de Verona, mas de repente estar em cena é outro jogo, é diferente. Eu preciso agradecer muito ao meu pai no filme, Luciano Quiroli, foi fantástico estar interpretando com ele pela primeira vez e realmente ver o Wagner Moura, Alice Carvalho em cena é uma coisa impressionante, eles têm um magnetismo impressionante, né? Eles conseguem transformar o texto do Kleber numa coisa muito poderosa, inclusive essa cena que a gente fez junto é uma cena muito importante para definir, né, o destino do personagem, e é uma cena que, contra os atores que nós interpretamos, justificadamente,
costuma ser aplaudida no cinema, né? É uma cena que causa um tipo de reação muito parecida com o cinema antigo, né? Em que as pessoas elas ficam tão mobilizadas com o que está acontecendo que elas querem se manifestar, extravasar. Elas não se limitam a assistir o filme de uma maneira silenciosa. Eles querem bater palma e, claro, xingar os guirotes do Brasil. Ale, pode ir. Eu posso falar uma coisinha? Claro, pode falar. Eu queria ressaltar o brilhante trabalho do Gabriel Domingues e do Marcelo Caetano, que são pessoas que fizeram escolhas exatas, mas depois de muito, acho que de muita pesquisa. São muitos personagens maravilhosos, são muitos atores de teatro maravilhosos, que tem de atores de teatro já conhecidos já conhecidos por exemplo, no Pernambuco, já tem atores de teatro maravilhosos do Pernambuco, Rio Grande do Norte, entendeu? Tem aqui do Sudeste, e apostar e depois passar também pela peneira, que deve ter chamado vários, e foi um trabalho longo, é um trabalho longo de uma pesquisa árdua, mas de uma sensibilidade que esses dois tiveram. Parabéns ao Gabriel Domingos, parabéns ao Marcelo Caetano. Gratidão profunda por mostrar a diversidade do Brasil através dos atores que o Brasil tem. Parabéns para eles. Isso merece o Oscar. Vou torcer muito. Nós também estamos torcendo, né, Ale? Com certeza, Paulinha, estamos torcendo muito. E eu queria, então, aproveitar a oportunidade também repassar uma pergunta aqui do público para o Gregório, né? Ele tem essa visão distanciada, mas também a visão de dentro, como diretor, né? Tem essa dupla perspectiva. E aí, uma das perguntas que aparecem aqui é: quem é o agente secreto no filme Agente Secreto? E tem uma outra também, que é: por que o nome do filme é O Agente Secreto? E o filme, ele trabalha com a dúvida a todo momento. E aí, eu queria que ele desse um pouco da visão dele em relação a isso. Por que tanta gente sai e eu não vou dar spoilers aqui, né? Mas por que tanta gente sai da sala de cinema com essa sensação, tipo, quem é? E por que será que esse nome? E essa história, ela é real ou não? Por que gera essas dúvidas, na sua visão? Olha, essa é uma pergunta que sempre complica a minha vida e a vida do Luciano, porque se a gente der a nossa versão, a gente vai dar spoiler do filme, e o diretor, que está muito ocupado com as indicações que ele recebeu hoje, vai vir estrangular a gente. O que eu posso falar é uma pergunta, né, eu posso jogar por cima. Existe um filme exibido num cinema que é um personagem importante no filme, o Cinema São Luís, em Recife, que bem no meio do filme exibe um filme francês chamado O Agente Secreto. Essa homenagem ao filme, ao título do filme. Existe um agente secreto literal, que é esse. Claro, no início do filme, o Kleber estava procurando um título que fosse um título sexy, que parecesse um filme de espionagem, mas que, ao longo do desenvolvimento, quem está dentro da sala vai descobrir que é um filme que versa sobre questões de identidade, né? A partir do encontro do protagonista, interpretado pelo Wagner Moura, com os personagens que nós interpretamos, a família Ghirotti, isso se muda o destino desse personagem e ele tem que abandonar tanto o nome dele quanto a profissão, né? Ou seja, a partir desse momento, no meu entendimento da história, esse personagem, ele já, como o personagem interpretado pelo Jack Nicholson na obra-prima do Michelangelo Antonioni, O Passageiro, ele já é outra pessoa, né? Ele já é outro. Talvez, para mim, já seja o agente secreto. Mas essa é uma resposta que vai ser difícil de achar no Google. Eu convido as pessoas que têm essa dúvida a assistirem o filme e desenvolverem suas teorias. Faz um pouco também parte da magia, né, do filme, da cinema, você sair de lá pensando, tentando encaixar peças, e um pouco do marketing também do filme, que faz as pessoas continuarem debatendo esses temas. Gregório e Luciano, muito obrigada por terem conversado aqui com a gente. Estendo a vocês os nossos parabéns. Que bom fazer parte de uma obra tão indicada, já tão premiada, porque já é muito premiada realmente.
Boa sorte para vocês, que o Oscar seja maravilhoso, que a gente volte a se falar com a estatueta. E tô torcendo por todos, mas o do elenco tô torcendo muito sim, porque daí seríamos os primeiros a ganhar. E todos os críticos que eu tô conversando dizem que a gente tem muita chance, porque como vocês falaram, eu acho que o Gregório falou, ou o Luciano falou, é um time de primeira e todos têm o mesmo brilho, o mesmo tratamento, e isso realmente é muito importante. Aparece na tela. Obrigada, viu, por terem conversado aqui com a gente. Parabéns, comemorem. Muito obrigado a vocês. Viva a nossa seleção de atores. É isso aí. Diversa, grandiosa. Tô nessa torcida. Ale, obrigada também. Bom, e tomara que essa Obrigado. indicação ajude o público a ir para o cinema. Se quem viu o filme e ficou curioso, não assistiu, o filme ainda está em cartaz, vale a pena ver o filme, entender por que o Luciano Quiroli é um vilão. E Tão quem é o temível agente secreto? e- E ter a sua teoria. Quem é o agente secreto? Todo filme inteligente deixa essa pergunta para o espectador. É ele que depois vai realmente... Porque o Kleber prestigia a inteligência de quem assiste. Sim. Cada um que leva as suas conclusões para casa. É Esse é isso o aí. grande cinema. Inteligência e imaginação. Obrigada, gente. Grande beijo, boa sorte para vocês. Valeu, viu, Ale? Obrigada, Paulinha. Foi um prazer. Obrigado a Parabéns, vocês. gente. Valeu.